Você já teve a sensação de que, apesar de todos os seus esforços, algo fundamental falta na sua vida? Como se estivesse seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, correndo em uma direção que nunca escolheu? Pare um momento, olhe-se no espelho e pergunte-se: estou vivendo a vida que realmente quero? Não a que esperam de mim, não a que parece correta para os outros, mas a que verdadeiramente ressoa com minha alma? Viktor Frankl, um dos pensadores mais profundos da psicologia moderna, descobriu algo revolucionário que mudaria para sempre nossa compreensão do sucesso e da felicidade. Sua relação consigo mesmo é o fundamento de absolutamente tudo mais em sua vida. E hoje vamos explorar por que o auto-amor, esse que tantas vezes você adiou, é realmente a raiz de todo sucesso genuíno. O mundo em que vivemos está projetado para afastá-lo de si mesmo. As redes sociais, as expectativas familiares, as exigências do trabalho, tudo conspira para mantê-lo desconectado de sua verdade mais profunda. Frankl compreendeu isso quando observou que muitos de seus pacientes não sofriam de doenças clínicas, mas de uma profunda desconexão com o próprio sentido da vida. A maioria das pessoas, dizia Frankl, não precisa de tratamento, mas de um sentido para continuar vivendo. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você ignorou aquela voz interior que sussurra que algo não está certo? Esse desconforto que você sente quando está em um trabalho que não o apaixona, em um relacionamento que o drena, ou seguindo um caminho que nunca escolheu conscientemente? Essa sensação não é coincidência, nem fraqueza. É o seu inconsciente se comunicando com você, mostrando que há algo que deve mudar. Frankl descobriu que a conexão com o inconsciente e o sentido existencial da vida não são opcionais, nem esotéricos. São essenciais para o nosso bem-estar. Quando ignoramos suas mensagens, pagamos um preço altíssimo. A ansiedade, a depressão, os conflitos recorrentes muitas vezes são apenas sintomas de uma verdade ignorada. Seu corpo e mente tentam desesperadamente chamar sua atenção, dizendo: isso não é o que você realmente quer, isso não é quem você realmente é. Mas a boa notícia é que você sempre pode reescrever a história. A qualquer momento, você pode decidir escolher a si mesmo. E quando faz isso, quando finalmente deixa de colocar as expectativas alheias à frente de suas necessidades mais profundas, algo extraordinário começa a acontecer. Frankl explicava de maneira brilhante quando falava sobre a busca de sentido. Essa jornada não para se tornar alguém idealizado, mas para se lembrar de quem verdadeiramente é. A vida é feita de responsabilidades, e a primeira delas é encontrar sentido mesmo na dor. Mas esse processo não é automático. Requer um ato de coragem. Escolher a si mesmo uma e outra vez, mesmo quando tudo e todos parecem empurrá-lo na direção oposta. Proponho um exercício. Pense nas últimas 5 decisões importantes que você tomou. Quantas delas surgiram realmente da sua verdade interior? E quantas foram impulsionadas pelo medo, pela necessidade de aprovação ou simplesmente pela inércia de continuar fazendo o que sempre fez? Não se julgue por suas respostas, apenas observe. Essa consciência é o primeiro passo para uma vida mais autêntica. Quando escolhe ignorar suas necessidades,
seus desejos e seus valores mais profundos, você está enviando uma mensagem devastadora ao seu inconsciente. Não importo o suficiente. Com o tempo, essa desconexão cria um caos interno, que inevitavelmente se manifesta no mundo exterior. Os relacionamentos se tornam superficiais ou conflituosos, o trabalho perde o sentido e a própria vida parece um fardo em vez de uma aventura. Mas Frankl nos oferece uma perspectiva transformadora. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é, paradoxalmente, o ato mais generoso que você pode realizar. Porque só quando escolhe a si mesmo, quando honra suas necessidades, seus sonhos e sua verdade interior, pode oferecer ao mundo seu autêntico ser. E é precisamente esse ser autêntico que o mundo mais precisa. Sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Este despertar é o verdadeiro início do auto-amor. Não esse auto-amor superficial de afirmações positivas e selfies com frases inspiradoras. Falo do auto-amor profundo, que começa reconhecendo e aceitando todas as partes de você, inclusive e especialmente aquelas que manteve na sombra. A sombra, esse conceito que Frankl também explorava, não com esse nome, mas com igual profundidade. Tudo aquilo que evitamos olhar. Medos, traumas, frustrações, desejos não aceitos. Todos temos uma sombra. Ela contém nossas dores, nossas contradições, tudo aquilo que julgamos como não aceitável. Mas tentar viver ignorando sua sombra é como tentar navegar com apenas metade do mapa. Inevitavelmente, você se perderá. O verdadeiro auto-amor começa integrando essa sombra. Não lutando contra ela, não a reprimindo ainda mais profundamente, mas reconhecendo-a como uma parte valiosa de quem você é. Frankl, que sobreviveu ao Holocausto e transformou sua dor em sabedoria, sabia que não há luz sem escuridão, e não há sentido sem confronto com o sofrimento humano. Imagine, por um momento, como seria viver sem esse julgamento interno constante, sem essa voz crítica que diz que você não é suficiente. Imagine poder aceitar suas imperfeições, não como falhas, mas como partes autênticas da sua experiência humana. Esta não é uma fantasia inatingível, é o resultado natural de escolher amar-se verdadeira e profundamente. Talvez você esteja pensando, parece bom, mas como começo? Como posso escolher a mim mesmo, quando toda a minha vida me ensinaram a priorizar os outros? A resposta, embora simples, exige coragem. Comece escutando-se. Cada vez que sentir desconforto, dúvida ou uma emoção intensa, pare, respire e pergunte-se: o que meu inconsciente está tentando me dizer? Frankl acreditava firmemente que todas as respostas que buscamos já estão dentro de nós. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. Seu inconsciente está constantemente enviando sinais, guiando você para seu verdadeiro norte. O problema é que raramente prestamos atenção. Estamos muito ocupados, distraídos demais, assustados demais para escutar. Mas quando começa a escutar, quando começa a levar a sério esses sussurros internos, você descobre um poder que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido. É o poder da sua autenticidade. E como Frankl descobriu em sua longa trajetória clínica e filosófica, nada atrai mais sucesso e plenitude do que viver de forma alinhada com o sentido interior. O auto-amor do qual falamos não é passivo. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas na frente do espelho, embora isso possa ajudar. É um ato de coragem, que requer estabelecer limites claros. Significa aprender a dizer não
ao que não ressoa com você, mesmo que isso decepcione os outros. Significa honrar suas necessidades, mesmo que você tenha sido condicionado a acreditar que colocá-las em primeiro lugar é egoísmo. Frankl expressava com clareza: ser homem significa dirigir-se continuamente para algo, para um sentido a cumprir, ou para alguém, para encontrar amor. Estabelecer limites é um dos atos mais profundos de auto-amor. Não são muros para manter as pessoas fora, mas pontes para relações mais autênticas. Quando estabelece limites claros, você diz ao mundo: valorizo quem sou, respeito-me o suficiente para proteger minha energia e meu bem-estar. Reflita por um momento. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes sacrificou sua paz mental para agradar alguém? E o que resultou disso? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente ficou esgotado, ressentido e desconectado de si mesmo. Mas quando começa a priorizar seu bem-estar, quando escolhe proteger sua energia e honrar suas necessidades, algo extraordinário acontece. Você se sente melhor e seus relacionamentos melhoram também. Porque a verdade é, ninguém quer se relacionar com uma versão falsa de você. As conexões mais profundas, mais significativas e mais duradouras surgem quando você se apresenta como quem realmente é, com suas forças e vulnerabilidades, com sua luz e sua sombra. Frankl descobriu, em seu trabalho com pessoas em situações limite, que aquelas que tinham a coragem de encarar a si mesmas com honestidade e compaixão eram também as que formavam os relacionamentos mais satisfatórios. Não porque fossem perfeitas, mas porque haviam abandonado a busca pela perfeição, em favor da autenticidade. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A aceitação de si mesmo, para Frankl, não é uma concessão. É a essência da transformação verdadeira. É o que permite que deixemos de depender da validação constante dos outros. É o que nos liberta das expectativas externas que não ressoam com nossa verdade. E, paradoxalmente, é justamente essa liberdade da aprovação alheia que permite conectar-se mais profundamente com os outros. Pense nisso. Não são justamente as pessoas mais autênticas, as que menos tentam se encaixar, as que você mais admira? Há algo magnético em alguém que encontrou a coragem de ser quem realmente é. Elas não tentam impressionar, não buscam aceitação. Simplesmente são. E nesse ser, encontram um poder que nenhuma validação externa poderia oferecer. O auto-amor genuíno conecta você com esse poder. Permite reconhecer que você já é suficiente. Não porque seja perfeito, mas porque é perfeitamente você. E a partir dessa base de autoaceitação, você pode construir uma vida que reflita quem realmente é. Não quem você aprendeu que deveria ser. Frankl expressava assim: a vida é potencialmente significativa sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Essa frase resume a essência do auto-amor como raiz do sucesso. Porque o sucesso autêntico, não aquele que se mede em aplausos ou posses, mas aquele que se sente como uma vida plenamente vivida, só pode surgir de escolhas alinhadas com sua verdade interior. Quando começa a escolher-se conscientemente, a tomar decisões baseadas no que realmente importa para você e não no que acha que deveria querer, sua energia muda. Você já não está remando contra a corrente, tentando ser alguém que não é.
está fluindo com sua natureza mais profunda. E esse alinhamento se sente como liberdade. Essa liberdade interior é o verdadeiro sucesso. Porque, como Frankl descobriu, não há maior conquista do que tornar-se quem realmente se é. Todo o resto, o reconhecimento, os relacionamentos satisfatórios, até mesmo a prosperidade material, são efeitos naturais de viver em alinhamento com sua alma. Mas Frankl também nos advertiu que esse caminho não é fácil. A vida exige sentido, e o sentido exige responsabilidade. O encontro consigo mesmo, ele dizia, pertence às experiências mais exigentes e desafiadoras que alguém pode enfrentar. Porque olhar-se honestamente significa ver não apenas seus talentos e forças, mas também seus medos, feridas e sombras. No entanto, é justamente nesse encontro onde você descobre seu verdadeiro poder. Quando já não teme as partes escuras de si mesmo, quando já não deixa a energia reprimindo-as ou negando-as, você libera uma quantidade imensa de vitalidade criativa. Essa energia, que antes estava presa na luta interna, agora está disponível para criar, conectar, contribuir. Frankl chamava esse processo de reconstrução interior de responsabilidade pela própria existência. Um chamado diário para integrar todas as partes de si e dar à vida um sentido que ninguém mais pode definir por você. Não é um destino ao qual você chega de uma vez por todas. É um caminho que se percorre dia após dia, decisão após decisão, escolhendo a si mesmo uma vez e outra vez. Quando você se compromete com esse caminho, começa a notar algo extraordinário. Sua intuição se aguça. Essa voz interior, que antes parecia fraca ou confusa, começa a guiar com clareza. Você passa a tomar decisões que não só fazem sentido lógico, mas que também se sentem corretas no mais profundo do seu ser. Frankl valorizava profundamente essa sabedoria interior. Para ele, era por meio dela que o ser humano conseguia transcender o sofrimento, transformar a dor em propósito e a angústia em direção. É essa sensação que você tem quando algo simplesmente se sente certo, mesmo que ninguém ao redor entenda. Mas para escutá-la, é preciso silenciar o ruído exterior, aprender a confiar mais em si mesmo do que nas opiniões dos outros. Isso não é fácil, especialmente em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens sobre o que deveríamos ser, o que deveríamos querer, como deveríamos viver. Mas cada vez que você escolhe escutar sua voz interior, em vez das vozes de fora, está fortalecendo sua conexão consigo mesmo, está praticando o auto-amor em sua forma mais poderosa. E à medida que essa conexão se fortalece, você começa a experimentar o que Frankl descreveu como coincidências cheias de sentido. A sincronicidade entre o que você sente por dentro e o que começa a acontecer ao seu redor. Esses eventos que parecem se alinhar, que o guiam, que se encaixam, não são mágica. São o reflexo de um ser humano que finalmente está escutando sua alma. Pense em um momento da sua vida em que tudo parecia fluir sem esforço. As oportunidades certas apareciam no momento perfeito. As pessoas certas chegavam quando você mais precisava delas. E cada passo que dava levava naturalmente ao próximo. O que estava acontecendo nesse período?
Se refletir com honestidade, provavelmente descobrirá que você estava vivendo de maneira mais autêntica, mais alinhada com quem realmente é. Isso é o que Frankl observou em milhares de vidas ao longo de seu trabalho. Quando você vive em alinhamento com sua verdade interior, o mundo exterior parece se reorganizar para apoiar seu caminho. Não porque o universo está conspirando magicamente a seu favor, mas porque você passa a ver e aproveitar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que antes não conseguia reconhecer, porque estava desconectado de si mesmo. O auto-amor conecta você com essa sabedoria interior, com essa bússola que sabe qual caminho tomar, quais relações nutrir, quais decisões honram sua essência. E isso permite criar a partir da autenticidade, em vez da carência, do medo ou da necessidade de validação. E é precisamente essa autenticidade que atrai o verdadeiro sucesso. Mas esse caminho, o caminho do auto-amor e da verdade interior, não está livre de obstáculos. Muitas vezes, os maiores desafios surgem justamente quando você decide escolher a si mesmo. É como se o mundo, acostumado à sua versão domesticada, fosse posto à prova pelo seu novo compromisso consigo mesmo. Algumas pessoas não entenderão sua mudança. Outras se sentirão ameaçadas por sua autenticidade crescente, e a sua própria mente, habituada aos velhos padrões, tentará sabotar seu progresso com dúvidas e medos. Mas, cada vez que você supera essa resistência, cada vez que escolhe sua verdade, apesar do medo, está fortalecendo seu auto-amor, está demonstrando a si mesmo que é digno de respeito, de cuidado e de uma vida que ressoe com quem você realmente é. Frankl expressava com beleza: o homem é aquele ser que inventou as câmaras de gás, mas também aquele que entrou nelas de cabeça erguida. Essa lucidez dolorosa o levou a compreender que mesmo nas circunstâncias mais duras, a dignidade interior, a fidelidade à própria verdade é o que sustenta o ser humano. Essa é a essência do auto-amor como raiz do sucesso, porque o sucesso verdadeiro não se mede pelo que você conquista, mas por quem você se torna no processo. E tornar-se quem realmente é a maior conquista possível. Mas como cultivar esse auto-amor profundo? Frankl nos ofereceu práticas poderosas. Primeiro, a introspecção honesta. Reserve um tempo, todos os dias, para conectar-se consigo mesmo. Pode ser por meio da meditação, da escrita ou de momentos de silêncio. Pergunte-se: o que estou realmente sentindo? O que preciso agora? Essa decisão está alinhada com meu sentido interior? Segundo, acolher a dor com responsabilidade. Em vez de fugir do sofrimento, Frankl nos ensinou a enfrentá-lo, a transformá-lo em direção, em missão, em aprendizado. A dor deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Terceiro, preste atenção aos seus sonhos. Frankl via o inconsciente não como um lugar de fantasia descontrolada, mas como uma fonte legítima de sinais profundos, expressos em símbolos, imagens e intuições. Mantenha um diário de sonhos. Observe padrões. Pergunte-se: o que esta imagem está tentando me dizer sobre meu caminho, meu sentido, minha verdade? E, finalmente, cerque-se de pessoas que apoiem sua autenticidade. Frankl sabia que o ambiente pode fortalecer ou sabotar o encontro com o sentido da vida. Busque relações que incentivem você a ser quem realmente é, e não quem esperam que você finja ser. À medida que incorpora essas práticas, você começará a notar mudanças sutis,
mas profundamente transformadoras. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos mais nutritivos, o trabalho mais significativo e, o mais importante, você começa a se sentir em casa consigo mesmo, talvez pela primeira vez. Esse sentimento de estar em casa é a verdadeira essência do auto-amor. Não é algo que você conquista uma vez e nunca mais precisa cultivar. É um compromisso diário, uma prática contínua, uma jornada interior. Mas, a cada passo nesse caminho, você se aproxima de uma vida com mais autenticidade, mais propósito, mais plenitude. Frankl dizia: o ser humano não deve perguntar qual é o sentido da vida, mas deve reconhecer que é ele quem é questionado. Você é chamado, agora, a viver com integridade, a amar-se não como um luxo, mas como uma base. Porque o verdadeiro sucesso não é o que os outros aplaudem, mas o que você sente quando se deita à noite e sabe: hoje fui fiel. Hoje fui fiel ao que sou. E esse ser fiel à sua essência, é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que esteja buscando esse mesmo caminho. Alguém que talvez só precise ouvir: você não está sozinho. Você pode se escolher também.